Fala galera da turma 131, estamos na semana do dia 18 a 25 de maio de 2020, na segunda aula. Na última aula nós falamos sobre a atividade econômica industrial, só focalizando a página 25. Foi 10 itens, eu pensei que fosse tão curto, mas levou 20 minutos de aula. E hoje nós vamos trabalhar com vocês na página número 25, 26 e 27, tenho a apostila em mãos, para trabalhar relacionado ao assunto do turismo, energia e transporte. Aí você vai ler essa página 25, 26, né? Porque a página 27 já vem colocando alguns pontos voltados para uma outra atividade econômica específica de cada região. Então, antes de iniciar esse processo, vamos falar então sobre a questão do turismo. O turismo especificamente na região sudeste. Como que ele se apresenta? Então vamos ver esse contexto e vamos orar antes ao Senhor. Obrigado a Deus pela oportunidade que temos de conversar outra vez com os alunos do terceiro ano. Que eles possam receber suas bênçãos. Se algum aluno tiver com dificuldade financeira, dificuldade emocional, não sabe o que vai fazer ainda no Enem, se vai fazer ou não, que faculdade que vai fazer, se os seus pais estão com problemas nesse momento por causa da pandemia, se estão sofrendo algum problema, alguma dificuldade, ó Pai, por favor, Senhor Jesus, olhe por eles, cuide deles, que eles possam estar protegidos por Ti, que eles possam ter a Tua presença, possam ter o Teu carinho e possam ser fortalecidos na graça que vem do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, porque estamos depositando a nossa vida e a vida dos alunos do terceirão nas Suas mãos. Em Teu nome que Te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, o turismo aqui que eu vou colocar para você, a oração ela é muito importante, né? E às vezes a gente vê que os alunos, alguns estão enfrentando algumas dificuldades. E quando eu vejo esse cartão postal do Rio de Janeiro de Cristo aberto, os seus braços, estendendo a mão, é tão bom conversar com Ele constantemente e pedir para Ele ajudar a nossa vida constantemente, principalmente nesse período que nós estamos enfrentando. Bom, falando sobre o turismo na página número 25, a gente tem a cidade e o estado do Rio de Janeiro. E você sabe que algum tempo atrás era o estado do Rio de Janeiro e capital Guanabara. Hoje nós temos o estado do Rio de Janeiro e a capital Rio de Janeiro. Então isso que você está vendo aí, nós chamamos de cidade do Rio de Janeiro. E ela é a capital turística do Brasil, né? E pelas suas belas praias, pela sua região serrana, pelos seus monumentos históricos, quando teve a família real, Dom Pedro I, Dom Pedro II, nessa posição. Tem muitos shows, atrações, e só a praia é o espaço que vai chamar a atenção de muitos turistas do mundo todo para visitar o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, uma das principais atividades econômicas que dá muita rentabilidade, é voltado ao turismo. São Paulo, o estado de São Paulo, capital São Paulo, como já vimos, ela é a capital da economia do Brasil, né? Rio de Janeiro é a capital turística, São Paulo é a capital econômica e Brasília é a capital administrativa do Brasil. E muitas pessoas vêm do mundo todo para São Paulo, capital, voltado exclusivamente para as atividades econômicas, de negócios, e também a gente pode ter o turismo voltado para a questão histórico-cultural e São Paulo está destacando em atividades de ecoturismo também. Minas Gerais, por sua importância colonial que nós tivemos, né, através das atividades cafezais, através da política café com leite, temos várias áreas coloniais e processo histórico-cultural, né, como Ouro Preto, Congonhas, o local lá de Tiradentes. Então isso forma um grande espaço econômico, até também águas conhecidas como hidrotermal, que são as águas quentes que estão localizadas, por exemplo, Poços de Caldas, um exemplo. E Espírito Santo é um estado que é banhado pelo Oceano Atlântico e chama a atenção da população voltado para as questões de praias.
e os seus parques que temos na região serrana do Espírito Santo. Aqui nós podemos observar Rio de Janeiro, né? Nós podemos observar o Pão de Açúcar, nós podemos observar o Museu do Amanhã, nós vemos a Urca, vemos o local, que eu esqueci agora o nome, fugiu agora o nome ali, do local que é feito o futebol. Esqueci agora, fugiu o nome. Depois nós temos São Paulo, o Museu Moderno, o MASP, temos a Igreja da Sé, depois do lado nós temos a Estação da Luz e do lado nós temos a Aparecida do Norte. Depois nós temos aqui Minas Gerais, o prédio arredondado, temos as esculturas e as cidades coloniais, Ouro Preto e Tiradentes. E depois nós temos aqui Espírito Santo, nós temos a indústria do garoto, que é uma indústria que foi feita aqui no Brasil, mas infelizmente foi vendida para os alemães. Nós temos as praias, né, e essa grande configuração que nós temos no Espírito Santo. Okay? Então são esses exemplos voltados para as indústrias. Continuando, quais são as fontes energéticas mais importantes que nós temos, por exemplo, na região do Nordeste brasileiro? Então nós temos, primeiramente, a energia hidrelétrica. Tem muitas usinas menores na região da Bacia Platina, né? Que é o complexo de Urubupunga, Volta Grande e Furnas. E também nós temos, através da Bacia São Francisco, né? Porque a Bacia Platina, Rio Paraná e os seus afluentes. E a Bacia do São Francisco vai fornecer essa principal fonte energética, Três Marias. Okay? Continuando, nós também temos a energia nuclear. E essa energia nuclear ela é exclusivamente da região sudeste. Outros estados, outras regiões brasileiras não se ateram a essa atividade econômica. E essa região se destacou na indústria de fonte energética nuclear. Em 1972, começou a elaborar-se a primeira energia nuclear Angra 1, que ela é controlada pela companhia chamada Eletronuclear, né, brasileira. Só que em 72, depois de 10 anos, ou seja, 1982, que ela começou a funcionar esse próprio energia nuclear Angra 1. Mas essa Angra ela se tornou um pouco obsoleta pelos equipamentos atrasados, equipamentos que não rendiam muita rentabilidade nessa fusão. Então, em 2002, surge a Angra 2 e proposto para fazer do lado a Angra 3, cada um melhorando o seu espaço, né? Essa é uma geopolítica que tem uma grande rentabilidade econômica, muitas vezes gera uma questão de lava-dinheiro nessa região, e aí então se propuseram que em 2020 eles iam acabar com o início da construção da Angra 3. Estamos em 2020 e o governo atual ele ainda não se posicionou relacionado a essa fonte energética explorada pela energia nuclear. Outro tipo de fonte de energia, nós temos o petróleo em grande quantidade nessa região, que vão ter os dois espaços. O maior espaço de exploração é na região do Oceano Atlântico, e também nós temos a parte continental, a exploração do petróleo. Também com a exploração do petróleo, nós temos também grande quantidade de gás natural, né? Que isso é exclusivamente voltado mais, por exemplo, para o estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, mais para o petróleo. Etanol também se destaca já em São Paulo. Então, petróleo em escala maior, nós temos o Rio de Janeiro, que toma conta dessa posição, Espírito Santo, gás natural, e o etanol é São Paulo. No caso, os estados, né? Aí, para ligar todas essas atividades de fontes energéticas
ligar essa economia de uma ponta para outra ponta, saindo da cidade para a cidade portuária, nós temos meios de transportes. E o transporte rodoviário, uma rede rodoviária integra em toda a região, desde lá do ponto agrícola, desde o ponto da pecuária, até as áreas de cidades e até as áreas portuárias. A malha rodoviária sudeste é a melhor do Brasil, é a melhor conservada, é de uma boa estrutura. E quem se destaca na região sudeste com estradas controladas, bem planejadas, bem cuidadas na questão administrativamente, é a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo. Né? Quando você sai de São Paulo, capital, para Campinas, você vai pegar estradas bem conservadas para o transporte rápido desses produtos. Também você pode observar a Via Dutra, né, ligando São Paulo ao Rio de Janeiro e vice-versa. E as outras estradas, nós chamamos de BR, né, são as estradas controladas pelo governo. Aí nós temos alguns problemas devido porque o governo brasileiro ainda não está investindo muito nessa infraestrutura relacionada às estradas rodoviárias que são controladas pelo governo, chamado de BR. Lógico, nós temos aquela chamada Regis Bittencourt, que ela liga São Paulo capital a Curitiba. Alguns anos atrás era uma única. Hoje, 2020, já estamos presenciando, vai e volta. Uma que vai e outra que vem de lá para cá. Isso foi favorecendo o comércio industrial e econômico da região sudeste com a região sul. Sudeste São Paulo e sul Curitiba, Paraná. Aqui nós podemos observar nesse esquema a cidade de Belo Horizonte, a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Vitória, concentrada com várias linhas, e essas linhas elas estão indicando o quê? Linhas que estão indicando o tipo de transporte. Então você vê BRs, né? A rodovia olha só aqui, totalmente voltado para estradas voltadas para os portos, né? O Rodoanel em São Paulo, são todas as principais atividades que nós temos, por exemplo, relacionado à região sudeste, transporte rodoviário. Transporte aéreo, né? 45% do Brasil está na região sudeste. São Paulo e Rio de Janeiro é o que mais temos o movimento aéreo. Transporte comercial, transporte de produtos como carta, remédios, transporte de cavalos de corrida, né? Esses produtos que são caros são transportados por questões de aeroporto. E também o transporte de pessoas. Guarulhos, São Paulo é o principal aeroporto do Brasil, né? Fica nas imediações da região metropolitana de São Paulo. E Tom Jobim é o Galeão no Rio de Janeiro, né? Que nós temos esse espaço aéreo. Continuando o transporte marítimo no Oceano Atlântico, logicamente, e também em regiões de bacias, como no caso Platina e a bacia do São Francisco. Aí são exportados o quê? Produtos vegetais, minerais industriais, que saem aqui do Rio de Janeiro, ou de Santos, ou de Vitória, e vão para os outros continentes. Porto Santos, que é o principal, voltado para a questão de grãos no geral, Porto do Rio e Vitória para a questão de atividades de extração mineral, e o Porto Tubarão, no Espírito Santo, voltado também para a questão de exportação. Transporte rodoviário, no Brasil, ele era muito utilizado porque ele leva grande quantidade de vagões cheios de produtos, né? E isso compensa ser muito mais barato no transporte terrestre. Agora, os problemas que estão acontecendo, que infelizmente o governo não apoiou muito as estradas terrestres, no caso do transporte ferroviário. Por quê? Falta de investimento, a modernização das redes, né? Essas bitolas são muito caras, não são muito conservadas, o governo conserva muito isso, e com isso foi deixando de lado o transporte ferroviário, que deveria ser o quê? O transporte ferroviário foi transferido para o transporte rodoviário através de caminhões, só que caminhões não carregam
tanta grande quantidade de peso como os trens ferroviários e suas locomotivas. A companhia aqui RFFSA, né, é uma rede ferroviária federal sociedade anônima que vai ter esse controle no espaço brasileiro, e lá em São Paulo, capital, Ferrovias Paulista Sociedade Anônima. Essa Ferrovias Paulista Sociedade Anônima, ela está mais preocupada hoje com a questão metroviária na cidade capital, São Paulo. E a estrada de ferro Ferro Vitória Minas, onde vai ser transportado, que já tem o próprio nome, a questão do ferro. Com isso, nós conseguimos terminar as nossas atividades relacionadas à parte econômica, né? E aí agora você vai ter a oportunidade, na página número 32 e 33, página 32, o número 7, 8, 9, e a página 33, 10, 11, 12, 13, você vai realizar essa atividade, e aí depois você vai postar fotografando essas atividades como nota para o segundo bimestre. E que eu quero pedir que Deus possa estar presente com você, que você possa ter as bênçãos vindo dos altos céus, possa ser vitorioso, possa alcançar as vitórias, né? E que tudo possa ser feito para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deposite a sua vida nas mãos dele. Olhe, essa semana termina no dia 22 de maio, e 22 de maio termina as inscrições do Enem. Corra atrás e não perca essa oportunidade. Vamos finalizar através de uma oração. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar com cada aluno do terceiro ano, abençoando, protegendo, dando condições para eles participarem, se inscreverem do Enem, que dia 22 de maio, sexta-feira é o último dia, que eles possam estar preparados para o mesmo. Cuide de cada aluno, cuide também dos seus respectivos familiares, e que as tuas bênçãos, teu amor, teu carinho possam ser uma constante na nossa vida. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, muito obrigado. Que Deus abençoe você. Até a próxima vista.